Iremos ter uma breve comunhão hoje sobre João 6, novamente. Sei que o irmão Zé Luiz já compartilhou a respeito de maneira muito rica, muito profunda. Inclusive, eu sugiro os irmãos ouvirem de novo a mensagem que o irmão Zé Luiz falou sobre João 6. Mas a nossa comunhão hoje terá um enfoque um pouco diferente. Eu quero compartilhar com os irmãos a respeito das multidões, pão da vida e você. O que esse assunto tem a ver um com o outro? O que a multidão tem a ver com o pão da vida e o que o pão da vida tem a ver com você, certo? Então, nosso enfoque será falar sobre as multidões. Vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia em João 6, e nós vamos ler vários versículos de João 6. Ok? João 6, ok? Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor, porque a minha versão tá um pouco diferente. Eu estou com minha Bíblia é a Nova Almeida atualizada. Inclusive, se os irmãos forem comprar a Bíblia, sugiro comprar essa Bíblia, que já é uma versão a linguagem mais atualizada. Então, João 6, 1. Só, irmãos, essa passagem de João 6, eu considero uma das passagens mais profundas do Evangelho, de toda a Bíblia. Porque mostra o homem, a sua busca pelas coisas finitas, e mostra Jesus se revelando. Então, com esse enfoque, eu quero ler para os irmãos acompanhem, por favor. João 6, 1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Queria que os irmãos lessem comigo essa primeira parte aí do João 2. Uma grande multidão. Versículo 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde iremos comprar pão para dar-lhes de comer? Bom, aí, na sequência, eu não vou ler todos os versículos, nós vemos a questão da multiplicação o milagre da multiplicação dos pães, dos peixes, onde o Senhor alimenta toda aquela grande multidão. E o versículo 15 é muito significativo. Acompanhe comigo, irmãos. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Interessante essa passagem aqui, né? A multidão agora quer fazer o Senhor Jesus rei. Por que será? Poxa, encontramos o cara aí que vai... esse cara aí, multiplica pão, multiplica peixe, faz cura. O que mais que nós precisamos? Ele chegou aí, vamos dar um jeito e colocar essa pessoa, esse cara, não sei como é que eles relacionavam, esse profeta, sei lá, vamos tornar esse rei à força. Como que é essa força? Eu não sei. Mas essa era a intenção do coração do povo. Nós vemos aqui Jesus, deve ter pensado lá, vocês não entenderam nada, né? Acho que vocês não estão entendendo o porquê eu vim. E aí, prosseguindo no versículo 22, acompanhem comigo, irmãos. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco, que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Mais uma vez, nós vemos a palavra multidão aqui. Versículo 24. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali nem seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui?
Jesus respondeu: em verdade vos digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhes perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que enviou. Então eles disseram, olha que pergunta curiosa, irmãos: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Não é meio confuso aqui essa pergunta? Por que eles estavam seguindo o Senhor? Por causa dos sinais, não é? O Senhor multiplicou pães, etc. e tal. E agora eles foram questionados. Eles falaram: mas que sinal? Qual o sinal? No versículo 26 está bem claro aqui, né? Anteriormente nós lemos. Em verdade vos digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, ou seja, eles viram sinais, então estão pedindo sinais aqui. Como que é interessante a situação. Aí no versículo 31, eles falam para Jesus: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, então dá sempre esse pão. Ao que Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Vamos ler juntos, irmãos, esse versículo? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá sede, e quem crê terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Pulando alguns versículos, para frisar essa palavra, no versículo 48. Eu sou o pão da vida. Eles continuaram arguindo o Senhor. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é esta. É a minha carne. Desculpa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é minha carne. Bom, o Senhor fala 3 vezes aqui a mesma coisa. Como se ele estivesse falando: vocês entenderam o que estou dizendo? Eu sou o pão da vida. Não é o pão físico que vocês estão querendo tanto. Vocês estão com uma visão ainda muito terrenal, muito limitada. Vocês estão procurando um pão perecível. Eu sou o pão da vida. E continuando no versículo 52, agora então complicou um pouco, né? Se eles não estavam entendendo nada, agora parece que vai piorar um pouco. Então, os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Eu acho que agora o pessoal surtou, né? Fala a verdade, irmãos. Se coloque no lugar desse povo. Eles podiam ter pensado: olha, antes, né? Estava bom, estava, Senhor, Jesus, tenha dó, né? O Senhor estava multiplicando pão, multiplicando peixe, curando, ressuscitando, até vinho o Senhor já multiplicou, mas agora o Senhor falou uma palavra aí que é difícil. Aí, irmãos, o irmão Zé Luiz compartilhou esse sentimento do que significa, o irmão já compartilhou, não vou entrar nesse ponto, mas eu anotei aqui algo que o irmão falou, que realmente sintetiza bem toda essa situação.
Comer a carne de Cristo está relacionado a Ele e caminhar nos seus caminhos. Quem vai a Jesus está comendo a sua carne, e por isso não terá mais fome. Beber o seu sangue está relacionado a crer nele, por isso quem crê nele não terá mais sede. Isso aqui foi o irmão Zé Luiz que achei muito propício. Bom, e aqui no versículo 66, diz o seguinte: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12. Estou inferindo aqui, a Bíblia não está falando claramente, que daquela grande multidão, aparentemente ficaram 12. Porque eles não entenderam aquilo que se foi colocado. Irmão, será que nós também teríamos entendido? Eu acredito que não, porque até hoje, nós quando lemos essa parte de comer a carne de Jesus, beber o seu sangue, provavelmente ainda fique meio confuso para nós. Claro, o irmão trouxe uma luz para nós aí, de muita ajuda, né? Tem um sentido espiritual isso aí, obviamente. Então, Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido, conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Notem que Simão Pedro falou em nome dos discípulos, e ele não falou assim, Senhor, iremos. Nós entendemos tudo, agora o Senhor explicou tudo, nós vamos agora atrás do Senhor, foi isso que ele falou? Está entendido, o Senhor é o pão da vida, nós vamos comer da sua carne, beber do seu sangue, nós vamos a te acompanhar. Não. Versículo 69. E nós temos crido, nós não temos entendido, não foi isso que eles falaram, nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então, crido aqui, no meu entendimento, está bem diferente de entendido. Provavelmente, eles também não têm entendido. Mas eles falaram alguma coisa muito profunda aqui. O Senhor tem as palavras da vida eterna. As palavras da vida eterna. O que é a vida eterna, irmãos? Qual que é o conceito, será que religioso, que muita gente ainda tem, talvez até algum de nós tenhamos, vida eterna. Eu lembro que quando eu era mais novo, tinha um irmão meu que falou, você não vai para o céu aí, cara, eu sincero, vou ser franco com você, acho meio estranho, porque a gente vai para o céu, vai ficar fazendo o quê lá, né? Não tem muito o que fazer, né? Sei lá, andar nas ruas de ouro, na mansão celestial, e depois? Tudo aí é meio monótono lá, eu acredito. Então, assim, talvez muita gente ainda tenha esse conceito, né, de que a vida eterna se resume a você ficar com os anjinhos lá e para cá, voando, batendo asa, né? Ou então, chega lá, ô Jesus, então você é o Jesus? Oh Deus, poxa, então foi você? Não, irmãos, a vida eterna, o irmão Sérgio Pontes uma vez leu um versículo que me ganhou profundamente, então tive a plena entendimento disso aí. O que é vida eterna? João 17,3, irmãos, fica com o dedo aí em João 6, vão lá ler João 17,3, para ficar claro para nós de uma vez por todas o que é a vida eterna. Pronto? A vida eterna é isto. O quê? Conhecer a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste o mundo. Isso é vida eterna, irmãos. Nós mesmo lendo aqui, talvez nós não tenhamos a total concepção do que é vida eterna, mas, puxa, nós vamos conhecer de fato o Senhor Jesus como Ele é. Nós vamos conhecer Deus como Ele é. Nós vamos entender tantas coisas que, sejam sinceros, mas tantas coisas que nos questionam hoje a respeito do mundo, da vida, das situações, do sofrimento, por aí vai. Tantas coisas que aconteceram na palavra que às vezes nós lemos e não temos pleno entendimento. Tantos questionamentos que o homem tem. Irmãos, a vida eterna é essa. Deus é tão grande, o Senhor é tão grande, que nós vamos passar
a eternidade conhecendo esse Senhor. Mudou um pouco de figura, né? Não mudou? Acredito que sim. Mas ainda voltando para as multidões, ainda tem um versículo de Mateus 21, que também fala dessa multidão, que diz o seguinte: a multidão que adiante dele o seguiam, gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mas agora eu vou entrar numa outra parte de Lucas 23, que fala do julgamento e da morte do Senhor. Então está aqui Jesus, diante de Pilatos, sendo julgado, e a multidão ali acompanhando todo este acontecimento. Essa mesma multidão, provavelmente estou inferindo que acompanhou o Senhor quando ele fazia curas, multiplicava pães, multiplicava vinho, e por aí vai. Agora essa multidão está ali assistindo esse espetáculo, diante de Pilatos. Então aí Pilatos apresentou Jesus ao povo, à multidão, e perguntou, e disse, Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, a autoridade e o povo, a multidão. Ele lhes disse, vocês me apresentaram este homem como sendo o agitador do povo, mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes os mandou para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. Porque ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Versículo 18. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solte-nos Barrabás. Aquela multidão que gritou Hosana, aquela multidão que queria fazer o rei à força, agora grita ousadamente para matá-lo. Bom, mas eu não estou aqui de maneira alguma criando uma teologia da multidão, perversa multidão. Não é isso, irmão. Né? Não tem equilíbrio aí. Porque assim, quando o Senhor, no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, como é que ele começa? Ao ver as multidões, subiu ao monte e começou a falar. Então, uma das grandes revelações da palavra, o Senhor deu para as multidões. João 3,16 fala que Deus amou o mundo, ou seja, as multidões. Não é que Deus não quer multidões, não quer as pessoas. E 2 Pedro 3,9 diz, Deus deseja que todo o homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Apocalipse 7, 9 a 10, fala também de uma multidão. É claro que agora é uma multidão transformada. Depois dessas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do povo, diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira na mão. E clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, aqui colocando só um equilíbrio, que o problema não é a multidão em si. O problema da multidão, irmãos, é que nós podemos nos esconder na multidão. Quem que pediu para matar Jesus? Não tem uma pessoa, não tem alguém, foi a multidão. Foi o povo, foi a multidão. E eu não sei se os irmãos já viram aquela figura de bando de pássaro, que eu não sei que pássaro é, que eles andam num bando enorme e fica assim, voando para lá, para cá. Então, um cardume de sardinha, quando tem um peixe querendo atacar. Isso é a multidão, irmãos. A multidão, ela vai para lá, vai para cá. Então, esse é o problema de estar na multidão. Porque assim, quando o Senhor se apresenta, irmãos, ele deu uma das, como eu disse no início, uma das maiores revelações do Senhor, fala que ele é o pão da vida. Eles não receberam, eles não entenderam. Porque a multidão está preocupada com coisas terrenais, está preocupada com coisas que não são espirituais. E aí entra no seguinte, como aquela música diz, e quem eu sou para você? Nós fazemos parte da multidão, mas o nosso relacionamento com o Senhor é de multidão ou é de cada um?
Quando em Mateus 19 o Senhor pergunta para os discípulos, tá, o que dizem por aí? Uns dizem que o Senhor é Elias, João Batista, Jeremias e algum dos profetas. O Senhor pergunta, e você? E vocês aí? Quem eu sou para você? Eu não quero saber o que o povo diz, eu não quero saber até mesmo o que os grandes pregadores estão dizendo, mas eu quero saber para você o que é que te diferencia da multidão. E uma das coisas que eu tenho percebido, e muitos irmãos têm percebido, irmãos, que nós não estamos mais fazendo tanta diferença da multidão ou na multidão. Infelizmente, nosso testemunho, nossos procedimentos não tem mais causado impacto nas pessoas. Me perdoa, irmãos, pelo tom da mensagem, mas... E eu vi uma mensagem do pastor Rodolfo numa conferência que teve lá na EPI, chamado Santo Impacto, que falava qual é o impacto que nós estamos fazendo na sociedade, na vida das pessoas. Ele disse algo que eu achei muito interessante, para não dizer triste. Foi feita uma pesquisa de opinião, irmão, com as pessoas não cristãs, a respeito das pessoas cristãs. Então, se é cristão, não. Então, perguntava para tal pessoa, tá, o que você me diz dos cristãos? O que os irmãos acham que foi respondido? Esse pessoal são pessoas generosas, né? Pessoa honesta, pessoas que cumprem os compromissos, pessoas que no trânsito são exemplo. Irmãos, eu estou nessa, estou nesse barco aí. Não estou falando para vocês, estou falando para nós. Mas as respostas foram um pouco decepcionantes. Os não cristãos não enxergam, primeiro, como pessoas julgadores. Tudo você julga, tudo você tem a sua opinião. Pessoas interesseiras, pessoas chatas, hipócritas, fechadas em seu próprio mundo. Ou seja, se você perguntasse para um entrevistado desse, você quer ser um cristão? Qual que seria a resposta dele? Não. É claro, irmãos, vamos também pôr um equilíbrio aqui. O mundo vai sempre ir contra, o mundo não vai nos amar. Nós não temos problema com relação a isso. Só fala, né? Se não me amaram, se me odiaram, vou amar vocês. Mas assim, o que eu quero colocar é que as respostas é que deixam um pouco incomodados. Porque assim, poderia ter falado, esse povo aí é chato, porque eles só falam de Jesus. Eles vão conversar com você, é Jesus. Eles só pensam em Jesus. Bom, seria mais interessante a resposta, né? Você falou, bom, realmente eu não tenho problema nenhum com relação a isso aí. Mas pessoas julgadoras, podia ser um termo, pessoas generosas, né? Pessoas generosas. Agora assim, irmãos, perdão, mas nós estamos esquecendo de algo que o Senhor preza muito, que é a generosidade. Como é que você trata o porteiro do seu prédio, embora esteja acabando essa figura, né? Aquela pessoa que vai te levar uma encomenda, na fila de algum lugar, com os profissionais que vão te atender na sua casa. Uma vez eu vi uma situação que eu fiquei pensando, puxa, como é que pode? Um sorveteiro andando na rua, naquele sol escaldante, e alguém foi ali comprar um sorvete e falou, faz tanto por tanto. Você está pedindo desconto para um sorveteiro que está ali ganhando 5, 10 centavos para vender o sorvete. Bom, nós precisamos ser generosos. Vou te dar, vou te pagar 10 centavos a mais, né? Um exemplo hipotético. Não, generosidade. É uma das sugestões que eu dou para que as pessoas nos conheçam. Os cristãos, no início da vida da igreja, no início da igreja, eles eram conhecidos pela generosidade. Nessa mensagem do pastor também eu vi algo que me deixou pensando, né? Na época da perseguição no Império Romano, existia
cristãos poderosos, cristão que era lá, fazia parte da corte lá do imperador, cristãos que era, sei lá, do Supremo, cristão que não tinha, era pessoas simples, pessoas desprezadas, mas eles fizeram a diferença. Eles viviam à margem da sociedade. Uma das coisas que eles faziam é que naquela época o homem era o senhor da sua esposa, senhor de tudo. Ele falou, está falado, da família, e ele aceitava o filho, não. Eu não quero esse filho. Então, o que acontecia? As crianças eram abandonadas. E até a Roseli me contou que isso é histórico mesmo. E começou a ter muita criança jogada na sarjeta. O que esses cristãos, que não tinham força nenhuma, não tinha dinheiro, não tinha poder econômico, não tinha poder político, começaram a fazer? Começaram a adotar essas crianças. E outra coisa uma das finalidades das estradas, o Império Romano ter feito muitas estradas, é que naquela época existia muita praga. Né? E as pragas davam e pessoas morriam, não existia vacina, não existia nada que se pudesse fazer. Então as estradas eram apropriadas para, deu uma praga lá na cidade, todo mundo cai fora. E eles deixavam para trás os leprosos, os que estavam lá morrendo. O que os cristãos faziam? Eles faziam um fluxo contrário. Ao invés de fugir para fora eles iam lá ficar com essas pessoas. Então, assim, a igreja não tinha força, não tinha poder, mas ela tinha generosidade e tinha amor. Talvez isso que esteja faltando para nós, para causar impacto. Eu vi uma pregação um dia, na verdade não era uma pregação, algo na BBN, que eu fiquei pensando, olha que coisa mais impressionante. Teve um avivamento num país da Europa, que eu não lembro qual, e houve muitas conversões. Era um lugar de fábrica, uma fábrica, tinha muitas fábricas grandes, na época que a indústria era poderosa, existia muitos trabalhadores. Muitos se converteram. Você sabe o que aconteceu com as fábricas? Eles tiveram que construir galpões extras para guardar as ferramentas que aquelas pessoas vinham devolver. Olha que impressionante. E não foi falado para esses cristãos, olha, vocês se converteram, agora vocês têm que pegar suas ferramentas que vocês levaram para casa, sem querer, e devolvam. Não, irmãos, espontaneamente, o Espírito tocou naquelas pessoas e eles foram devolver as ferramentas. Que testemunho maravilhoso. Eu tenho hoje, não estou dizendo que esteja errado, porque cada senhor tem as suas maneiras. A pessoa se converte, que eu fiz, eu não fiz, que aconteceu, agora sou uma nova vida, nova criatura. Irmãos, talvez precisaria da gente rever o que nós fizemos e ir lá pedir perdão, pedir que ser reparado o dano e assim vai. Eu lembro de um amigo meu, um colega de trabalho, e ele trabalhava na Norpave e ele foi promovido a gerente, e entrou naquele mundo de festinhas, viagem, não sei o quê. Ele era cristão muito forte da Assembleia de Deus. E aí, o negócio foi tomando, eles foram envolvidos, e ele se engraçou com uma secretária dele lá, e separou da esposa, dos filhos, e se juntou com ela lá, e eu saí da Norpave, aquela situação ainda perdurava. Depois de alguns anos, esse rapaz me liga. Ô, Valquir, tudo bem? Tudo bem? Então, o Marcelo. Ô, Marcelo, tudo bom? Eu até chamei ele pelo apelido. Ele falou, não, eu não uso mais esse apelido. Eu não uso mais. Então, eu estou te ligando para pedir perdão, porque naquela época eu fiz isso, eu abandonei minha família. Eu falei, pedindo perdão para mim, irmãos. Olha que coisa. Ele não fez nada para mim, mas ele viu que o testemunho dele foi muito ruim. E ele ligou e falou, irmão, eu agora voltei com a minha esposa, tenho uma nova vida, pedi perdão para o Senhor e agora eu quero prosseguir. Desculpa. Muito prático, muito emocionante, né?
Talvez seja o caso de nós também, e diante do Senhor em algumas situações que nós fizemos, né? O que nós temos visto hoje, irmãos, é que nós não causamos muito impacto às pessoas. E eu até falei na reunião passada, né? Nossa, irmãos, hoje a internet oferece tanta material, tanta coisa. Nós aqui temos o YouTube, nós temos tantas ferramentas, mas isso não tem aparentemente causado impacto. Não estou dizendo em nós, nos cristãos de maneira geral. O Zé Luiz até compartilhou, né? A questão do prato que é nos colocado. Você pode ser um nutricionista expert, você pode conhecer tudo de comida, de um determinado fruto, de determinado alimento, descrever que ela tem fibras, proteínas, vitaminas, e isso e aquilo, mas se você não desfrutar daquele alimento, nada pode, se você não ingerir aquilo, nada vai te aproveitar. Então nós temos mensagens maravilhosas, tem sido colocado uma mesa farta diante de nós, mas se nós ficarmos na esfera da alimentação, irmãos, não vai ser proveitoso para nós. O irmão Douglas Gonçalves tem uma mensagem, eu não vou nem ler o título da mensagem para não escandalizar os irmãos, que é bem complicado. Mas ele fala assim, obviamente que é o ponto de vista dele, de certa maneira nós também podemos pegar para nós. Mensagens que você ouve são como leite espiritual. Já vem pronto, basta desfrutar. Mas nós conseguimos ser supridos somente com leite? A não ser que nós sejamos eternamente bebês, não dá. Há necessidade de um alimento mais sólido. E onde nós encontramos esse alimento mais sólido, irmãos? Na nossa busca individual, nossa palavra, na meditação, na oração, melhor dizendo. E creio que um dos grandes problemas que nós temos tido é que nós temos nos afastado um pouco da palavra de Deus. Nós temos que ter mais um sentimento, irmãos, de buscar mais a palavra. Porque a palavra é o manual do fabricante. E esse fabricante, ele tem como você funciona e como ele funciona também. Não é isso? Nós precisamos conhecer o produto que nós somos. Se nós não conhecermos, irmãos, nós realmente estaremos fadados ao fracasso. Não que nós vamos olhar para nós e falar, realmente eu sou esse traste aí, realmente eu não é isso. Podemos sim saber que nós somos um tição tirado do fogo, mas nós somos resgatados do Senhor. E agora nós precisamos buscar a palavra, ler a palavra, buscar resposta na palavra. Eu estou fazendo um paralelo com a multidão em nós. O Pai, o nosso Pai Celeste, Ele quer falar com cada um, quer se relacionar com cada um, de maneira individual. Não se esconda nas multidões, irmãos, não se esconda no estar junto, mas nós estamos aqui junto com os irmãos, maravilhoso. E a palavra fala para não deixarmos de congregar. Não estou dizendo aqui, irmãos, acabou esse negócio, não. A palavra fala para estarmos juntos. Mas o que gostaria de deixar para os irmãos, para nós não nos escondermos no coletivo. Porque o Senhor quer buscar um a um, quer ter uma comunhão um a um. Eu vou dar contar uma experiência aqui, irmãos, que essa semana, inclusive, eu fico muito incomodado com a questão dos irmãos perseguidos. Puxa, Senhor, mas eu vejo aquela revista Missão Portas Abertas, cada dia tem uma oração. Puxa, mas como é que pode? Irmãos, é muita perseguição, muita. Pessoas que morrem, muitas e muitas pessoas, todos os dias, por causa do nome do Senhor. Eu falei, Senhor, mas como é que o Senhor está deixando isso acontecer, Senhor? E aí, eu lendo Apocalipse na minha leitura dessa semana, olha só, Apocalipse 6, 9 a 11, como Deus responde através da palavra também. Aliás, principalmente através da palavra, né? Fala do quinto selo.
quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Resposta: então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Então, mas está na palavra. Não sei se a aplicação disso aqui, futura, presente, mas o Senhor está olhando para isso, mas ele, pelo menos para mim, fiquei satisfeito com a resposta que a palavra me deu. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o Senhor fala de diversas maneiras, e a principal maneira, irmãos, é a palavra. Estava lendo algo sobre agricultura orgânica, e achei tão engraçado, tão legal a colocação que a pessoa falou. Por exemplo, as plantas falam conosco. Como assim? As plantas falam conosco? Por exemplo, se eles usaram lá, um lugar, até eu sei que tem irmãos agrônomos aqui, mas vou tomar a liberdade aqui, tá, Suzuki? Ele falou, por exemplo, como é que ela fala? Um lugar que você começa a nascer um espinheiro aí, você sabe o que a planta está dizendo para você? Não passe por aqui, que aqui está um terreno compactado. Você tem que esperar um tempo para esse terreno descompactar e para que você possa usar. E algumas plantas, né, Zé Luiz? Algumas plantas ela dá só em lugar muito alcalino. Outras dá em lugares muito ácidos. O que acontece? É a planta falando para você. E até muitas pragas que dá nas plantas é uma maneira da praga dizer para você, por exemplo, planta que dá muito pulgão, ela está dizendo para você que ela tem muito nitrogênio. Qual que é o paralelo, irmãos? Se até as plantas falam conosco, como é que Deus não vai falar? Ele não vai chegar aqui em voz audível e falar, Leonor, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Às vezes nós gostaríamos que, o irmão Rodrigo Abarca falou na mensagem, isso é muito interessante. Às vezes nós gostaríamos que tudo que nós perguntássemos, Deus tivesse uma resposta, né? Senhor, e agora? Termina a reunião ou não? Termina. E agora, Senhor, vou almoçar em casa ou vou na casa dos meus filhos? Vai na casa do seu filho. E agora, Senhor, vou para lá ou vou para cá? Vai para lá cá. Bom, você já pensou se fosse assim? Tudo que nós perguntássemos, Deus já falou, não, vai para lá. Nós seríamos o quê? Um robô. Então, Deus fala de maneiras diferentes do que uma voz audível. Claro, não estou querendo limitar Deus aqui, quem sou eu? Mas Deus fala de diversas maneiras. Fala através da palavra, fala através dos hinos. Tenho certeza que os hinos que nós cantamos falou conosco. Não falou? Ou não? Amém. Então, assim, irmãos, eu queria, terminando aqui, fazer uma proposta para os irmãos. A proposta é a seguinte, nós vamos ter um comprometimento, agora no mês de outubro, de ler no mínimo, um capítulo da Bíblia por dia. E quem aceitar esse desafio, quem tem certeza que tem irmãos que já estão fazendo isso, mas quem aceitar esse desafio, irmãos, fica em pé. Um capítulo por dia é o desafio. Vamos nos comprometer, quem puder, ler um capítulo por dia, irmãos, da palavra. Amém? Se os irmãos não estiverem lendo ainda na sequência, como alguns devem estar, eu vou sugerir o Evangelho de João, porque tem 21 capítulos, e hoje é o dia 8, começa amanhã, você vai terminar até o final do mês. Então, irmãos, esse é talvez o que eu queria dizer para os irmãos, nós precisamos ler a palavra. Pode sentar, irmãos, obrigado.
Nós vamos ler, então, pelo menos esse mês, nos comprometer diante do Senhor de ler a palavra, um capítulo por dia. Porque nós estamos deixando muitas coisas nos distanciar da palavra. E, se possível, irmãos, ler na palavra impressa. Por quê? Tem diferença? Eu acredito que sim. Porque quando você está no celular, você vai, vou ler agora João 6, saiu um WhatsApp, quem que é isso aqui? Daqui a pouco você está meia hora no celular. Bom, não sei, eu estou falando que acontece comigo, né? Acredito que os irmãos talvez não aconteça. Daqui a pouco você está meia hora no celular e, por que eu vim ver esse celular? Eu vim ler a Bíblia, irmãos. Se possível, vamos pegar a parte impressa, quem tiver, e ler. Amém? Era isso que eu tinha para falar para os irmãos. Se os irmãos lerem a Bíblia, que aqueles que não estiverem lendo, acho que eu já cumpri meu objetivo aqui. Irmão, você pode pôr aquela música que nós cantamos por última de novo? Vamos ler essa música, irmãos, e tentar responder no nosso espírito a pergunta que é feita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo, o Filho do homem, o bom pastor, a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o Espírito que dá a vida. Eu sou o Messias, chamado Cristo. Também sou a porta, o pão vivo do céu. E você o que me diz? E você o que me diz? Quem eu sou para você? Amém. Bom, como nós temos bastante tempo, se os irmãos sentirem à vontade, podem compartilhar, completar, que eu acredito que faltou algo ainda para trazer para os irmãos aí, mas com a comunhão, creio que será colocado. Amém?